Kim Jong-un dirige uma vasta rede de gulags políticos brutais, onde milhares de homens, mulheres e crianças são explorados até a morte, torturados e executados. Agora, o regime nega isso. Que gulag é esse? A mídia estatal também está alegando que centenas de órfãos norte-coreanos estão trabalhando voluntariamente em fazendas e em minas de carvão. Você tem 14 anos, descalço na terra congelada, espremido ombro a ombro com milhares de prisioneiros. Os guardas chamam a isso de educação pública. Reci, Mystery Song Punzi. Você é forçado a presenciar horrores que jamais conseguirá esquecer. Eu presenciei com os meus próprios olhos como a minha mãe e o meu irmão foram executados publicamente. Para Shin Dong-hyuk, uma das mais conhecidas testemunhas dos horrores do Campo 14 da Coreia do Norte, presenciar a morte não era algo chocante, era simplesmente a vida atrás do arame farpado, um local onde os guardas exercem controle absoluto sobre a sua vida e a sua morte. Eu só tinha que acompanhar os presos, e se eu não tivesse mais disposição, eu simplesmente atirava neles. Escondido nas montanhas, a cerca de 80 quilômetros de Pyongyang, fica o campo de internamento de Gaechon, mais conhecido como Campo 14. É considerado a prisão política mais letal da Coreia do Norte e parte de um vasto sistema de campos de trabalho. A Coreia do Norte afirma que lugares como estes não existem, mas imagens de satélite, testemunhos de desertores e relatórios das Nações Unidas provam o contrário. Estes campos de prisão política, conhecidos como Kwanliso, são verdadeiros buracos negros do regime de Kim Jong-un. Prisioneiros entram e quase nenhum consegue sair. Isto não é apenas história. Em setembro de 2025, um relatório da ONU sobre direitos humanos constatou que a repressão na Coreia do Norte apenas se aprofundou, com mais trabalho forçado e punições mais severas para quem fosse pego com filmes e programas criados fora do país. Em 2021, diversos grandes veículos de comunicação noticiaram que um homem havia sido condenado à pena de morte por contrabandear episódios da série Squid Game. O que é ainda pior, adolescentes foram supostamente encarcerados somente por assistirem a ela. A maioria morre de desnutrição, doença ou espancamentos. São apagados da história. Entre esses horrores, a história de Shin expõe um dos segredos mais sombrios do regime de Kim. Acredita-se que ele seja a única pessoa nascida dentro de um campo de controle total a escapar de seus confins brutais. Olhe para os meus braços. Eles não estão nada normais. Antes de ser torturado, meus braços estavam retos. Isto não é uma prisão, onde não há liberdade condicional nem privilégios, e para Shin era tudo o que ele sabia do mundo. Ficou perfeitamente claro que eu teria de viver ali até o dia da minha morte. O Campo 14 é um campo de extermínio, ninguém é libertado de lá. Sua jornada angustiante de uma infância atrás de uma cerca elétrica a uma fuga desesperada para a liberdade oferece um raro vislumbre em primeira mão das atrocidades do Campo 14. Que métodos de tortura mantêm o Campo 14 funcionando? Como Shin conseguiu escapar do Campo 14 sem ser notado? E que segredo de família quase lhe custou a própria vida? Prepare-se, este episódio não é para os fracos de coração. Vamos desvendar a chocante história da luta de Shin Dong-hyuk para sobreviver ao Campo 14. A Coreia do Norte opera uma vasta rede de campos de prisão há décadas. Mantém vários tipos de detenção, centros de treinamento laboral para trabalho forçado de curto prazo, campos de reeducação que funcionam como prisões comuns e, no nível mais alto, campos de prisão política conhecidos como Kwanliso, onde você simplesmente desaparece. Um ex-espião norte-coreano disse isso claramente. Ninguém nunca voltou vivo de um campo de prisão política. Até ver dramas sul-coreanos pode te mandar pra lá. Esses campos são zonas fantasmas da Coreia do Norte, fora do mapa, mas impossíveis de ignorar. Só os conhecemos através de fotos de satélite e relatos de sobreviventes. O Campo 14 é um deles. Há anos, analistas mapearam seus postos de guarda, fábricas e cercas. Tudo isso prova do que Pyongyang ainda nega. Então, quantas pessoas estão presas hoje? As estimativas variam, mas no último ano, ou mais ou menos, relatórios indicam a existência de 65 mil prisioneiros em 4 campos de prisão política, os campos 14, 15, 16 e 25, com base em imagens de satélite e testemunhos de desertores. No auge do sistema, pesquisadores de direitos humanos estimaram que até 200 mil pessoas estavam detidas na rede de gulags da Coreia do Norte. Isso é o suficiente para encher cerca de 2.500 ônibus urbanos, com cada assento ocupado por alguém apagado do mundo exterior. No Campo 14, a arquitetura é construída para o controle.
postos de guarda com ordens de atirar para matar, cercas elétricas, informantes em cada quartel e cotas de produção brutais em fábricas e minas construídas para trabalho escravo. As regras do campo estão afixadas em todo lugar. Em termos claros, obedeça instantaneamente, relate toda suspeita, nunca roube ou esconda comida e aceite a punição sem reclamar. Se você violar uma, pode ser espancado ou baleado. A tortura não constitui uma exceção. É o sistema em sua essência. Tortura? Isso não tem nada de especial. Toda vez que um suspeito é preso, ele é torturado. Ex-detidos e analistas descrevem espancamentos por infrações menores, horas de trabalho intermináveis e punições destinadas a quebrar o corpo, não apenas a extrair confissões. Amarraram minhas mãos e meus pés com uma corda. Depois me puxaram para cima, com as costas viradas para o chão. E então eles me puseram fogo nas costas. Evidências visuais de desertores revelam posições de estresse, como as chamadas posições do pombo e do avião, braços torcidos para trás ou esticados até o colapso, documentados em desenhos que foram mostrados a investigadores da ONU. Um ex-comandante do Campo 22 foi ainda mais longe, descrevendo um método de tortura por afogamento em detalhes arrepiantes. Nós tínhamos uma câmara. Era como um aquário gigante. Os detentos eram baixados na água por uma corda, até a altura da boca. Eu tinha um pedal que podia operar com o meu próprio pé. Quando eu apertava o pedal, o prisioneiro era completamente imerso na água. A dor da asfixia e o medo de se afogar são simplesmente insuportáveis. A vida se resume a medo e labuta. A moradia é apenas concreto nu e a comida mal serve de consolo, sendo mais um meio para um fim. A única alimentação no acampamento consistia em sopa de milho e couve chinesa, servida 3 vezes por dia, ao longo de todos os 12 meses do ano, sempre o mesmo prato. Se você não cumprir a cota, perderá suas rações, falhe novamente e nunca mais se ouvirá falar de você. O único acesso à carne é feito através de ratos, sapos e insetos. Quando um rato entrou na sala, fechamos todas as portas e o matamos. Então, rapidamente, o seguramos no fogo para chamuscar os pelos. Depois, o esfolamos e o destripamos. Em seguida, o cozinhamos na fogueira e o comemos. Ratos no jantar? Sim. Bom apetite. Estilo Campo 14. A maioria dos detentos é colocada para trabalhar, mesmo sendo crianças, passando longas horas fazendo perucas, bicicletas ou até cílios postiços. Tudo sem nenhum pagamento ou descanso. Esses produtos são vendidos à China com um desconto bom demais para ser verdade, a Coreia do Norte lucra e muitos acabam no mercado global. Para Shin, este estilo de vida de trabalho sem fim foi-lhe incutido desde muito jovem. Imagine nascer atrás da cerca. A escola começa cedo, mas sua sala de aula é uma mina. Comecei com trabalho forçado quando tinha 6 anos. As crianças entravam nas minas e empurravam os vagões para fora. Os pais de Shin eram prisioneiros, autorizados a casar como recompensa pelo trabalho, num sistema para controlar linhagens sob o Yonjuaji, que significa culpa por associação. Para os norte-coreanos, se você cometer um crime político, 3 gerações da sua família podem ser presas apenas por associação. Para Shin, a mãe e o irmão não eram família, eram rivais por comida. Os campos de prisão da Coreia do Norte usaram a fome e a traição como armas, forçando as pessoas a se voltarem umas contra as outras para sobreviver. Se você pegasse alguém quebrando as regras, contar aos guardas poderia significar um pouco mais de mingau e mais um dia de vida. No acampamento, todos vigiavam uns aos outros. Essa era a regra. Eu tinha que espiar meus próprios pais e eles tinham que me monitorar também. Espancamentos eram rotina por cotas não cumpridas, por infrações menores ou simplesmente por serem lentos demais. Nem mesmo crianças de 7 ou 8 anos eram poupadas. Certa vez, alguns grãos de milho foram descobertos no bolso de uma jovem garota, mas infelizmente, ela acabou sendo pega. Ela foi espancada sem piedade com uma bengala. O castigo teve início às 8 horas da manhã e só foi terminar por volta da 1 da tarde. É assim que o sistema funciona. Tira toda escolha, toda voz, até que a própria ideia de esperança desapareça. Infelizmente, a menininha não resistiu. Execuções públicas eram regulares e obrigatórias para todos os prisioneiros, incluindo crianças. Para Shin, foi uma de suas primeiras memórias. Ele tinha apenas 4 anos. Uma noite, voltando do trabalho, Shin viu algo que ele desejou não ter visto. Eu tinha 14 anos quando cheguei em casa naquele dia.
Meu irmão estava lá também. Ele não tinha permissão para estar ali. O irmão dele tinha fugido da fábrica de cimento, e a mãe deles implorou para ele se esconder nas montanhas antes que fosse tarde demais. Mas o que mais chateou Shin foi o que a mãe dele preparou para o irmão. Ela preparou uma porção de arroz para o meu irmão. Eu ficava com fome todos os dias, mas ela nunca me oferecia nada. Aquilo me machucava profundamente. A fome se transformou em ciúme, e o ciúme, por sua vez, em traição. Shin foi até o seu professor e os denunciou. Antes de confessar, ele tentou negociar por duas coisas: uma boa refeição e o cargo de representante de turma. O professor concordou, mas nunca cumpriu a sua promessa. Naquela noite, forças de segurança invadiram a residência deles. A mãe e o irmão de Shin foram levados sob custódia. Para o choque do Shin mais novo, ele também foi levado. Fui levado embora num caminhão. Tive que usar uma venda nos olhos para não conseguir ver absolutamente nada. Só quando cheguei a um grande edifício é que percebi que tinha sido deportado para a prisão do campo. Ao chegar, ele foi jogado numa cela de concreto escura como breu, cela número 7. Como ele recordou mais tarde, mal grande o suficiente para se deitar no chão frio. No dia seguinte, guardas arrastaram Shin para uma sala de interrogatório sombria, exigindo que ele confessasse seu papel no plano de fuga. Eles não paravam de me fazer as mesmas perguntas. Por que minha mãe e meu irmão haviam tramado um plano tão arriscado? Por que eles desejavam escapar do campo de trabalho forçado? O que minha família tinha planejado? Eles me faziam essas perguntas uma e outra vez. Aterrorizado e confuso, Shin insistia que ele apenas conhecia o plano e que o havia denunciado, mas os policiais não acreditaram nele ou simplesmente não se importaram. O que se seguiu foi um pesadelo. Com braços e pernas amarrados, Shin foi pendurado no teto e guardas acenderam um fogo de carvão sob suas costas nuas, baixando-o às chamas até que sua pele queimasse. Perfuraram seu abdômen inferior com um gancho de aço para impedi-lo de se contorcer, mas a dor intensa o fez desmaiar. A próxima coisa que ele soube, ele acordou em outra cela escura ao lado de um velho que já tinha visto dias melhores. E apesar do horror, um frágil momento de humanidade surgiu. Tinha 14 e pela primeira vez na vida recebi afeto humano. O prisioneiro mais velho ajudou a limpar as feridas de Shin, moveu-o quando estava muito fraco e mostrou-lhe bondade, algo que nunca conhecera. Eu nunca tinha sentido antes que os seres humanos pudessem ser animais sociais. Sua aprovação atrás das grades continuou por mais 7 meses. Então, no final de novembro de 1996, guardas vieram à sua cela com um novo conjunto de roupas. Shin foi libertado da prisão interior. O velho que havia cuidado de suas feridas sussurrou uma última mensagem de esperança. Ele me disse: tudo de bom, você precisa sobreviver. Posso dizer com toda a certeza que foi graças à sua ajuda que eu sobrevivi. Os guardas prisionais o levaram de volta à mesma sala de interrogatório. Desta vez, ele avistou um rosto familiar. Meu pai também estava lá. Foi a primeira vez que eu realmente percebi que meu pai havia sido detido e levado para a prisão ao mesmo tempo que eu. Então, tanto Shin quanto seu pai foram vendados e lançados na parte traseira de um caminhão. Quando finalmente chegaram ao seu destino, ficaram chocados com o que viram. Naquele frio dia de novembro, milhares de prisioneiros estavam reunidos no local da execução. Shin e seu pai foram empurrados para a primeira fila. Eles viram duas figuras sendo arrastadas para o local da execução, um homem e uma mulher, ambos magros e desnutridos. Eram o irmão e a mãe de Shin. Nosso lançamento foi feito de propósito neste dia para vermos esta tragédia. Eu testemunhei com meus próprios olhos como minha mãe e meu irmão foram publicamente executados. Como um ex-guarda depois admitiu com desapego frio, a decisão de matá-los ou de os deixar viver cabia inteiramente a mim. Após a execução, Shin foi enviado de volta à fábrica têxtil do campo, um mundo de trabalho forçado, cotas e punição. Um dia, ele acidentalmente deixou cair uma das máquinas de costura. A resposta dos guardas foi imediata. Então, como castigo, meu dedo foi cortado, mas eu fiquei apenas aliviado por não ter sido executado publicamente como resultado do incidente. Então, no verão de 2004, tudo se transformou. Um novo prisioneiro de nome Park Yong-chol chegou. Park tinha visto o mundo exterior e falava de coisas que Shin mal conseguia imaginar, como casas com aquecimento, programas de televisão, viagens à China. Mas o que mais prendeu a atenção de Shin não foi o conforto, era algo completamente diferente. As histórias sobre a comida despertaram a minha curiosidade. Ele tinha comido carne num churrasco, ele também tinha comido frango, era exatamente isso que eu queria.
Não era sobre liberdade, era sobre sobrevivência e o sabor da comida de verdade. Mesmo que eu fosse ser baleado amanhã por Strike Cancer a tentar escapar, eu queria pelo menos comer um pedaço de frango ou carne cozida só uma vez na minha vida. Em 2 de janeiro de 2005, ele e Park foram enviados para recolher lenha perto da borda do acampamento, precisamente junto à sua cerca elétrica. Quando os guardas estavam fora de vista, eles correram e alarmes soaram por todo o acampamento. Park alcançou a cerca primeiro e atirou-se ao arame farpado eletrificado. Houve um clarão, um silvo, e num instante ele foi eletrocutado. O corpo dele puxou o arame para baixo, abrindo uma brecha. Consegui rastejar pela cerca por cima das costas dele. Em questão de segundos, Shin Dong-hyuk disparou e nunca mais olhou para trás. Os guardas gritaram e disparos ecoaram, mas Shin estava determinado. No outro lado da cerca, eu só continuei correndo. Eu só queria ir embora. A manhã seguinte foi como ver cores após uma vida em preto e branco. A primeira manhã em liberdade foi um grande choque. Eu vi pessoas correndo por aí livremente. Para mim, parecia que este mundo era o paraíso. Pela primeira vez, Shin viu pessoas comuns desfrutando de liberdade simples, escolhendo suas roupas, rindo abertamente, demonstrando afeto, coisas totalmente estranhas para ele. Ele roubou comida, roupas e dinheiro, só então percebendo o que o dinheiro realmente era. Eu não sabia na época o significado do dinheiro, então eu vi como as pessoas usam papel para conseguir comida e outras coisas. Shin sabia que tinha de seguir para norte. Ele lembrou-se de Park a dizer que, para lá das montanhas do norte, ficava a China, um lugar seguro. Acabou por chegar ao rio Tumen, que marca a fronteira entre a China e a Coreia do Norte. Assim que a noite caiu, ele atravessou com cuidado o gelo quebradiço. Ninguém o parou. Naquela época, a segurança da fronteira era bastante branda. Mas se você assistir ao nosso episódio, Americanos Presos na Coreia do Norte, depois disso, verá o quanto isso mudou. E assim, Shin Dong-hyuk cruzou para a China, finalmente um homem livre. Mas o remorso o perseguia. O que eu acho extremamente lamentável é que eu não sorri nenhuma vez para o meu pai antes de fugir. Ele deve ter sofrido terrivelmente. A liberdade veio lentamente. Após meses em fuga na China, faminto e aterrorizado com a possibilidade de ser capturado, Shin finalmente encontrou refúgio no consulado sul-coreano e foi levado para Seul. Nes Imyeon-si-tae. No mundo livre, Shin precisou aprender tudo, desde elevadores, metrôs até cardápios, enquanto revivia cada detalhe, tortura, traição e as execuções. Ele havia conseguido escapar das cercas do Campo 14, mas não das suas memórias. Em 2013, com cerca de 30 anos, ele viajava pelo mundo como ativista de direitos humanos, palestrando em conferências, testemunhando perante legisladores dos EUA e co-apresentando um programa online para expor a vida nos gulags da Coreia do Norte. Não é comparável a nenhuma outra nação no mundo. Violações terríveis de direitos humanos que vão além da imaginação de qualquer um. O sistema prisional Kwan-Lee-so, do qual Shin escapou, ainda existe hoje. Os esforços para processar Kim Jong-un por crimes contra a humanidade estagnaram, bloqueados pela China e Rússia, no Conselho de Segurança da ONU. Apesar da indignação global, o Campo 14 e os outros campos prisionais ainda operam, com seus prisioneiros forçados a trabalhar em indústrias que se estendem muito além das fronteiras da Coreia do Norte. Um ex-espião até revelou um plano secreto de guerra. Se a guerra estourar, os campos de prisão devem ser eliminados imediatamente. Todo prisioneiro é executado. Este é o treinamento deles. Então, como você sobrevive ao Campo 14? Você não. Você resiste. Você se adapta à fome, memoriza as regras, esconde seus pensamentos e espera nunca ser notado. A jornada de Shin do inferno à liberdade é um lembrete contundente de que por trás das manchetes de testes de mísseis e teatro político, dezenas de milhares de pessoas inocentes permanecem presas nos campos de concentração modernos da Coreia do Norte, ainda esperando pela liberdade que muitas vezes damos como garantida. Se você se emocionou com a incrível história de Shin, não perca nosso episódio sobre outro desertor, Timothy Cho. Abandonado criança num campo norte-coreano, ele suportou múltiplas fugas fracassadas antes de finalmente se libertar. Até lá, mantenha-se seguro, mantenha-se informado e continue assistindo Como Sobreviver.